Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte aqui no Aula Paraná. Eu sou a professora Lívia Ullmann e hoje estou aqui com o Lucas. Oi, Lucas, tudo bem? Pessoal, essa é a aula do 7º ano da disciplina de arte, aula de número 60, e ela se chama Cantos de Matriz Indígena e Africana. Antes da gente começar a nossa aula, vamos lembrar de algumas coisas, tá? O Classroom continua lá. Você precisa acessar o Classroom, as atividades, os vídeos, os materiais de estudo, prestar atenção nos recados dos seus professores. Por que não interagir um pouquinho também? Deixar um recadinho para o professor, para a turma, né? E tem as atividades obrigatórias que você precisa estar preenchendo para validar a sua presença, tá? Não pode esquecer. As aulas na televisão continuam, nos aplicativos também, aí você vê, se organiza para você poder assistir, não perder nada. E ainda existem as atividades lá do colégio, daqueles alunos que precisam buscar e entregar lá na escola de acordo com o cronograma de cada um, certo? Não pode esquecer. Na aula anterior, pessoal, relembrando, a gente viu o encontro entre música e dança nas artes visuais, da idade contemporânea, 1789, até a atualidade. E a gente viu também um pouquinho dos ritmos no Brasil. Estão lembrando? Eu lembro. Na aula de hoje, a gente vai estudar sobre os cantos de matriz indígena e africana, que fazem parte, compõem, né, a nossa música brasileira hoje. Então a gente vai entender um pouquinho de quais os caminhos que a gente seguiu para a gente chegar no que a gente tem hoje, que é conhecido como música popular brasileira, MPB. Você sabe o que é MPB? Já ouviu falar desse termo? Ou é uma novidade para você? Vamos ver. Surgiu na década de 1960 e é a fusão das expressões musicais de várias vertentes da cultura brasileira. Bossa nova, samba, choro, os ritmos nordestinos e os ritmos afrodescendentes, entre outras influências, como a do jazz. Eu particularmente gosto bastante de música popular brasileira. É algo que sempre se ouviu na minha casa, né? E aí na sua casa, o pessoal costuma ouvir MPB? Ou você já viu na televisão, conhece alguns cantores? A MPB contém muito mais hibridismo e sincretismo cultural do que unidade estética e artística. Nossa, que complicação, professora! O que quer dizer isso? Nesse sentido, a diversidade é a força e a beleza maior desse gênero musical. Como a gente já vem falando, né, o Brasil é um país de muita diversidade cultural. Então é bem comum que a arte que surge aqui, as manifestações que o nosso povo produz, elas sejam uma mistura. Eu mesma sou uma mistura, né, de vários povos e nasci aqui brasileira. Talvez na sua família também tenha várias origens diferentes. E isso aconteceu também com a música, né? A música popular brasileira, ela é uma mistura de vários ritmos e os artistas, eles digerem esses ritmos e produzem a nossa MPB, certo? Pessoal, coloquei aqui uma cantora que eu achei lá no nosso livro por toda parte. E eu fiquei chocada porque eu, no auge dos meus 33 anos, não conhecia a Virgínia Rodrigues. Fui conhecer no livro. E ela é uma cantora baiana. O que ela faz? Ela interpreta muitos compositores brasileiros com foco na MPB e nos cantos religiosos de tradição afrodescendente. E aí eu fui pesquisar na internet alguns vídeos dela e ela tem muita presença de palco, muita alegria e eu achei muito interessante de conhecer a Virgínia. E eu tenho uma sugestão para vocês então de atividade, para vocês não chegarem igual a mim nos 33 anos sem conhecer algumas cantoras que são uma joia do nosso país, certo? O que você vai fazer? Você vai pesquisar outras cantoras brasileiras e vai montar uma playlist. Olha que chique! É uma lista de músicas, tá? Só que é o nome em inglês.
de MPB. A ideia é ir além das músicas que já conhecemos. Então você vai pesquisar lá algumas cantoras brasileiras, de preferência algumas que você não conhece ainda, ou já ouviu falar, mas não conhece a música, e vai montar uma playlist lá para você poder ouvir e fazer a parte então prática da nossa aula, certo? E aí, montou sua playlist? Eu já montei a minha, né? Não vou ouvir agora, que agora tá na hora da aula, mas daqui a pouco eu vou poder ouvir, certo? Vamos tentar conhecer um pouquinho, então, de outras cantoras brasileiras de MPB, certo? Agora, pessoal, eu tenho um primeiro quiz para vocês. Vamos lá? A MPB pode ser definida como, letra A, um movimento musical internacional. Letra B, a fusão das expressões musicais de várias vertentes da cultura brasileira. Ou seria a letra C, expressão musical brasileira unicamente influenciada pelo jazz. Acabei de falar sobre isso, hein? Vamos pensar um pouquinho e responder, a gente já volta. E aí, conseguiu pensar no conceito de MPB? Qual que seria? Então, respondeu certo. Quem respondeu a letra B? MPB, então, é a fusão das expressões musicais de várias vertentes da cultura brasileira. Lembra que eu falei lá da mistura, da diversidade do Brasil? Então, quando você pensar nessa mistura do Brasil, você lembra que na música popular brasileira isso também acontece, ok? Vamos refletir um pouco agora. Quais são as músicas que você costuma escutar e como você as conheceu? Será que foi influência de alguém? Será que você conheceu porque alguém da sua família ouvia e você começou a gostar? Será que foi pela internet, pela televisão, pelo rádio? Ou foi algum amigo que te apresentou uma música nova e você viciou naquela música? Você conheceu as músicas que você gosta ou que você sabe hoje?
Pessoal, agora a gente vai entrar na parte dos cantos de matriz indígena, tá? E aí a gente vai perceber o seguinte, que na cultura indígena há muita tradição de ser passado do pai para o filho, de geração em geração, esse conhecimento musical. Por isso eu fiz a gente refletir um pouquinho sobre como você conhece as músicas que você escuta hoje, né? Porque na cultura indígena acontece essa passagem de geração em geração. Olha lá, você já escutou uma canção guarani? A gente está vendo ali a capa de um álbum, né, chamado Nhandê Recoarandu. E ele é a Memória Viva Guarani, então o nome desse álbum é de 2005. É um projeto com cantos e músicas da tradição dos Guarani, interpretados por 11 corais infanto-juvenis indígenas. Então, esses corais são compostos por crianças, às vezes menores que vocês, adolescentes, pré-adolescentes como vocês, né, que estão no 7º ano já, e eles cantam, então, músicas Guarani nesse álbum, tá? Olha lá uma letra de uma música. A prof não sabe a melodia da música, mas eu vou arriscar ler a letra aqui para vocês. Enquanto eu estiver lendo, eu queria que você tentasse imaginar o que será que essa letra significa em português. Será que a gente tem alguma ideia disso? Porque mais para o final da aula a gente vai ver, tá? Por enquanto a gente vai ficar no suspense. Oreru, Nhamandu, Tupã, Oreru. Oreru, Nhamandu, Tupã, Oreru. Nhamandu, Tupã, Oreru. O que será que quer dizer a letra dessa música, hein? Eu ainda tenho as minhas dúvidas aqui. Eu tenho uns palpites, mas não vou nem arriscar falar para vocês, né? Vamos deixar no suspense. Pessoal, nesse próximo slide a gente está vendo, então, um grupo musical chamado Mauaca. E é um grupo composto por mulheres e nesse slide elas estão apresentando uma música chamada Alundê Aluyá. Observando o título dessa música, será que ela está em português? Eu não conheço essas palavras em língua portuguesa. Então, qual que é a origem dessa música? Alundê Aluyá é uma música folclórica africana que pode estar associada a duas funções diferentes: canto de trabalho na colheita de alimentos no campo ou um acalanto ou cantiga de reza tradicional que pede proteção para as crianças da tribo. Então, pessoal, essa música é para representar a influência também das músicas africanas na música brasileira, certo? Você pode pesquisar depois na internet para você ouvir. E olha que interessante a função que essa música tem. Ela tanto é usada para o trabalho, para a rotina do trabalho, mas também como um acalanto ou uma cantiga de reza tradicional. Tem alguma música que você canta quando você quer pedir proteção, né? Ou que a sua família tem como tradição de usar como canção de niná? Sabe aquelas músicas que a gente não sabe nem como a gente aprendeu, que a gente vai aprendendo assim? Ou que na hora que a gente está com medo a gente canta aquela música, né? Então seria mais ou menos uma música com uma função, né, de cumprir esse papel de proteção. Talvez, né, em língua portuguesa mesmo você conheça algo assim, que você use com esse propósito. Agora, falando um pouquinho sobre técnica vocal. Tem algumas, né? A gente estava vendo ali um grupo vocal de mulheres, né? E pode ser que tenha aqueles cantores solo, né? A pessoa que canta sozinha. Mas quando a gente canta com um grupo, existem algumas técnicas diferentes. A gente pode cantar ao mesmo tempo, produzindo uma harmonia de vozes, ou a gente pode cantar também separadamente, alguns momentos de solo ou alguns momentos de dupla. E tem uma técnica que eu vou trazer uma curiosidade aqui para vocês, que é chamada cânone. O que será que é isso? Cânone é uma forma musical polifônica, na qual uma frase melódica ou rítmica é interpretada por mais de uma pessoa, mas a cada vez com um deslocamento no tempo. O cânone reproduz em música, de maneira artística e criativa, o efeito do eco ouvido em circunstâncias acústicas particulares. Então, resumindo, sabe o que é o cânone? É um eco,
só que musical. Então, imagina que eu estou aqui com mais outros cantores. Eu começo a cantar uma parte da música e um tempo depois, como se estivesse atrasado, o outro cantor começa a cantar a mesma coisa que eu estava cantando, só que meio atrasado, como se reproduzisse um eco, 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 eco. Isso é o cânone, tá bom? Agora, pessoal, lembra que eu falei para vocês que a gente ia saber o significado da letra lá que a prof arriscou ler, né? Nem sei se li certinho, da música Guarani? Então, olha lá. Cantos de todos os cantos. Na canção Oreru, Nhamandu, Tupã, crianças e jovens cantam reverenciando. Nossos pais são o sol e o trovão. Essa música é interpretada pelos descendentes de povos que foram os primeiros habitantes da nossa terra. Então, olha que interessante. Os povos indígenas, eles têm esse costume, essa tradição de cantarem, né, fazerem manifestações culturais sobre a natureza, o envolvimento deles com o meio ambiente, né, e com as crenças que eles têm. E eles produzem, então, arte ligada ao contexto deles, assim como a gente também produz arte ligada ao nosso contexto, que de repente é mais urbano, né? A gente tem outras questões nesse momento, tem vários artistas que produziram algumas músicas nessa quarentena, né? Com essas questões do vírus. Então, assim, é o contexto que a gente está vivendo. O contexto deles é diferente do nosso e a produção artística deles também. A cultura guarani, então, traz a arte, né, e a tradição dos indígenas de língua tupi-guarani, que é uma língua diferente da nossa. As músicas expressam a relação com a natureza, a família e o respeito aos seus antepassados e à sua história, como eu estava falando. O contexto deles é esse e a produção artística deles, cultural, é essa também. Eu vou deixar uma sugestão para vocês de um vídeo que a gente não vai poder assistir na aula hoje, mas está lá o link para você poder conhecer um pouquinho de como é essa música, né? Porque a gente só fala e não escuta. Então, nesse vídeo você vai poder ter acesso a isso. Agora, vamos para uma curiosidade, então, nesse conteúdo sobre canto na nossa aula, né? Como será que a gente produz a voz? A voz de cada um depende das características individuais das pregas vocais, antes era chamado de cordas vocais, as quais definem o timbre de cada um e da passagem do ar por elas. Então, a passagem de ar pelas pregas vocais é o que produz a nossa voz. E o que é o timbre? O timbre é a identidade da voz de cada um. Pensa lá que você está de olhos fechados lá no seu quarto e você escuta alguém chamando seu nome, igual o meu, por exemplo. Lívia! E aí, de olho fechado, eu sei que é a minha mãe me chamando. Como que eu sei? Por causa do timbre da voz dela. É a identidade da voz dela que é diferente da identidade da voz do meu irmão, por exemplo, né? E é assim que eu consigo distinguir. Pessoal, tem uma atividade para a gente fazer agora, que é sobre a sua canção favorita. Acho que você vai gostar de fazer. Você tem uma canção favorita? Geralmente sim, né? Uma música que você quer escutar sempre. Você vai escrever a letra dessa música, da sua música preferida em seu caderno, e você vai dizer por que você gosta dela, qual é a sensação que ela te traz. Graças a Deus hoje existe o fone de ouvido, né? Ninguém é obrigado a ficar ouvindo a mesma música que você escuta o dia todo, mas qual é a música que você escuta sempre e o que ela te traz? Te traz alegria, te faz refletir, te deixa mais romântico, te deixa com saudade de alguém, tá? Então a atividade é essa, tem que escrever lá a letra e dizer por quê, qual que é o sentimento que ela te traz.
E aí, pensou na sua música preferida? Ela é mais animada ou é uma música de sofrência, né? E aí, queria saber. Espero que você tenha escrito aí no seu caderno, certo? Agora a gente vai ter um quiz para testar nossos conhecimentos dessa aula. Vamos lá. Ah, acabei de falar disso, né? O que é cânone? Letra A. Reproduz em vozes o efeito do eco de uma mesma frase melódica. Letra B. É a música interpretada pelos descendentes de povos indígenas. Ou seria a letra C. É a passagem de ar pelas pregas vocais. Vamos pensar um pouquinho o que é cânone? E aí, conseguiu pensar, lembrar lá do que a prof falou, do que é o cânone? Então, respondeu certo. Quem respondeu a letra A? Reproduz em vozes o efeito do eco de uma mesma frase melódica. Lembra lá que eu falei como se tivesse alguém cantando um pouquinho atrasado a mesma coisa que eu estou cantando? Então, dá esse efeito de eco, assim, prolongado, tá bom? Então, gente, essa foi nossa aula de hoje, certo? O que a gente viu na nossa aula? Começamos lá na música popular brasileira, né? Que é uma mistura de diversas vertentes musicais. Depois a gente viu um pouquinho de canções africanas e indígenas, o que é cânone e, finalmente, a origem da voz, como que ela surge. Pessoal, então eu queria agora me despedir de vocês, desejar bons estudos para vocês, uma boa semana. Dá tchau pro Lucas, né, Lucas? Até a próxima, muito obrigada e até mais!